Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar ao nosso primeiro palestrante, né, ao Francisco de Assis de Souza Filho, nosso dileto colega aqui, que é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará e atua no programa de pós-graduação em Engenharia Civil na área de recursos hídricos, coordenando o programa também de gerenciamento do risco climático para a sustentabilidade hídrica da Universidade Federal do Ceará. Ele também atua como cientista-chefe da área de recursos hídricos na Fundação de Amparo à Pesquisa do Ceará, a FUNCAP, né, e coordena a área de recursos hídricos na Rede Clima desde 2019. Né. Além disso, coordenou o capítulo de recursos hídricos do relatório de impacto do painel brasileiro de mudança climática, né, do IPCC, e é pesquisador associado da Universidade de Colômbia, em Nova York, desde 2006. Tá? Então, eu gostaria de solicitar aqui ao nosso palestrante, ao Francisco de Assis de Souza Filho, que faça a sua apresentação. Pedimos sempre aí uma atenção ao tempo, né, que nós temos aí de no máximo 30 minutos para a sua apresentação. Francisco, por favor, está conosco aqui. É um prazer revê-lo, Francisco. Para mim também é uma grande alegria estar nessa tarde aqui com vocês, da Bacia do Alto Tietê, agradecer o honroso convite, né, saudar aqui o Rui Brasil, que me antecedeu aqui na intervenção, os demais palestrantes, Pedro Henrique e Mara Ramos. E a apresentação, ela vai tratar basicamente dessa questão do gerenciamento do risco climático e sustentabilidade hídrica, né? Então, esse seria o foco da apresentação que me foi solicitado. Eu vou tentar sobrevoar esse tempo que nos foi reservado, esses 6 pontos, certo? Falar um pouco sobre clima, segurança hídrica, planejamento de secas e os elementos para adaptação e algumas observações finais. Primeiro, é sempre bom lembrar, e o Alto Tietê sabe muito bem disso, qual é o problema da água. É água tanta na cheia, tão pouca na seca, tão suja, tão cara e tão conflituosa. E o clima ele está associado de forma muito próxima à questão, essas diversas questões. Água tanta na cheia, associada aos eventos extremos aí de precipitação, água tão pouco associada à questão das secas, né, e as influências do clima também na questão da qualidade da água. Então, nós vamos aqui primeiro falar em 2 dimensões da questão do clima. Primeiro, a variabilidade climática natural, que gera riscos de secas e cheias, e depois na questão da mudança do clima e como essa mudança do clima pode afetar esses padrões de variabilidade climática. Vamos começar aqui pelo estado de São Paulo, né, mostrando para vocês aqui um pouco que esse mapazinho do estado de São Paulo, com a precipitação, estão passando aqui os anos, né, e a gente está observando aqui o SPI, então anos úmidos, anos secos. Então, o primeiro ponto aí importante, quando a gente fala e pensa no clima, é na variabilidade temporal desses eventos. Segundo ponto importante é que a gente vê que nunca o mapa é todo azul, nunca o mapa é todo vermelho, raramente é todo azul, todo vermelho, tá certo? Significando que existe uma variabilidade espacial também muito grande. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que administrar, fazer com relação a essa discussão do clima e recursos hídricos, é que a gente tem que reconhecer a grande variabilidade espacial e temporal do clima. E essa variabilidade espacial e temporal do clima é que faz com que nós tenhamos aqui os riscos associados aos eventos de recursos hídricos, né? Então, aqui também São Paulo, né? E a gente observa aqui o percentual de seca, do tipo de seca, né? Uma seca aqui menos severa, até uma seca mais severa. Então, a gente vê que quase sempre tem uma parte do estado com algum tipo de seca associado a esse processo. Em alguns anos, uma parcela importante do estado ela está com uma seca mais severa, mas nem sempre é todo o estado, né? E sempre está tendo algum tipo de região. Isso para reforçar o ponto que eu fiz, que existe uma variabilidade espacial também muito grande do regime de precipitação, que pode ser utilizado de forma favorável ou não, né? A gestão do risco do clima, certo? Aqui é a bacia do Alto Tietê, aqui é a precipitação por esse SPI. O SPI é um índice climático que facilita a gente poder fazer algumas comparações, né?
ele é como se fosse aqui uma distribuição normal padronizada. Então, a gente vê, por exemplo, que tem épocas aqui onde a gente tem precipitações muito elevadas, épocas que a gente tem precipitação mais baixa, então a gente tem esse eletrocardiograma com uma certa desritmia, e o que a gente também observa é que existem patamares, está vendo aqui, ó? Então, a gente, além dessa variabilidade entre anos, tá certo? Essa variabilidade aqui entre anos, a gente também tem uma variabilidade, muitas vezes, entre décadas. Existem décadas que são mais úmidas e décadas que são mais secas. Então, isso é um complicador adicional ao processo do gerenciamento do risco climático, associado à questão dos recursos hídricos e da segurança hídrica, porque a gente vai sobrepor aquela variabilidade entre anos, uma variabilidade também entre décadas. E aí vai precisar utilizar aqui algum mecanismo para transferências de água ou algum outro mecanismo que garanta, tem algum tipo de garantia maior. Então, aqui, na nossa infraestrutura, aqui, por exemplo, pegando aqui esse regime de precipitação, quando a gente olha esse regime de precipitação do ponto de vista dos recursos hídricos, das vazões, né, a gente vai observar também que aquela variabilidade na chuva se traduz também numa grande variabilidade das vazões, como vocês conhecem 1000 vezes melhor do que eu, esses eventos de seca que aconteceram aí na bacia do Alto Tietê. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente pegar uma série, aqui eu já não vou pegar mais do Alto Tietê, vou pegar a série temporal de Sobradinho, com vazões muito elevadas lá em Sobradinho, então a gente vai observar aqui que isso aqui são as vazões que acontecem lá no afluentes ao reservatório. Então, essas vazões afluentes ao reservatório, como eu mostrei também na precipitação, tem décadas mais úmidas e tem décadas mais secas. Então, o que a gente faz muitas vezes é filtrar para poder identificar o seguinte, ó, tem padrões de variação que é de alta frequência, tem padrões de variação que são de baixas frequências, que são mais suaves, são décadas úmidas e décadas secas, e às vezes tem tendência. Então, o que é que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente pensa em fazer uma gestão do risco climático numa bacia hidrográfica? É entender quais são os padrões de variação que acontecem na bacia. Porque, por exemplo, uma variabilidade de alta frequência, ano úmido, ano seco, ano úmido, ano seco, é passível de ser resolvido esse problema com a construção de um reservatório de regularização plurianual, de 1, 2 anos à frente. Se você tem décadas úmidas e décadas secas, isso aí já é mais problemático de se resolver. Porque você não tem reservatório que consiga transportar 10 anos, 12 anos a água por conta do preço que paga a evaporação, por exemplo. Mesmo que a gente tivesse uma conservação muito forte na região. Então, a gente vai ter que pensar em transposições de bacias, vai ter que pensar em ligar uma quantidade maior de reuso, pensar até em alguns lugares que seja possível problemas ligados à questão de salinização, né? Então, tem outras estratégias, e a matriz de suprimento de água tem que ser uma matriz mais completa, mais abrangente, incorporando outros mananciais. E aqui a gente tem também, quando a gente tem uma tendência como essa, a gente tem que preparar medidas de conservação de água e redução da demanda muito efetiva. Então, a estratégia de gestão do risco associado ao clima depende do modo de variação que esse clima ele ocorre em cada uma das regiões. Então, essa é a primeira mensagem. A gente tem que conhecer quais são esses padrões de variabilidade, como é que se dão essa questão do clima. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente fala nessa variabilidade de baixa frequência, a distribuição de probabilidade, por exemplo, de ter secas e cheias numa década é completamente diferente de outra década aqui em Sobradinho. Então, você está nesse período aqui azul, a probabilidade de ter cheias é muito mais elevada do que você está no período verde. E a probabilidade de ter seca no verde é muito maior do que está no cheio, do que está no verde do que está no azul. Então, o que está significando isso? Que aquilo que eu estava dizendo de variabilidade decadal muda o risco, muda a probabilidade de acontecer secas e cheias. A gestão tem que ser de uma forma diferente. E essa, inclusive, é uma das fronteiras que nós temos que enfrentar do ponto de vista de conhecimento, é saber que fase é que nós estamos, fase azul ou fase verde ou fase vermelha, e, a partir daí, definir uma boa estratégia, uma estratégia robusta para o gerenciamento de recursos hídricos, tá certo? Então, para outro tipo de variabilidade, que é essa variabilidade entre anos, já tem um conjunto importante de tecnologias que podem nos ajudar, né? Elas não são milagrosas, mas podem trazer alguma informação útil, né? Possivelmente, uma delas é exatamente a previsão climática sazonal, né? Você tem olhando 3, 4 meses à frente, a partir dos modelos de previsão climática sazonal. Segundo ponto é o seguinte, é que esse padrão de variabilidade climática, que eu estou considerando aqui como padrão de variabilidade natural, esse padrão de variabilidade ele pode modificar-se. E quem modifica esse padrão de variabilidade? Quem pode modificar esse padrão de variabilidade é exatamente a mudança do clima.
a mudança do clima pode fazer com que tenham mais períodos de décadas úmidas ou décadas mais secas, ou a variabilidade interanual mude. Então, o grande problema da mudança do clima não é só mudar o comportamento médio, mas é mudar também os padrões de variação que acontecem no clima. Então, a gente precisa entender, quando a gente olha o médio e longo prazo, os efeitos dessa mudança climática no risco associado às secas e cheias e também as tendências que podem modificar a disponibilidade hídrica média de uma determinada bacia hidrográfica. Então, o primeiro ponto interessante é que eu gosto muito desse gráfico, apesar de ele ser um pouco antigo, que ele mostra assim, o que é azul é se você não considerasse, rodasse os modelos climáticos sem considerar o aumento de CO2. O róseo aqui é se você considera os modelos de CO2, e o preto é observado. Você veja que a gente só consegue representar a observação no planeta ou em alguns dos continentes, tá certo? Se for incorporado o CO2. Ou seja, o CO2 é chave para definir como está evoluindo o clima e explicar por que está acontecendo aumentos de temperatura no decorrer do século XX e desse início de século XXI. Esses modelos eles começaram muito simples, né, no início aí, dos anos 70, e hoje eles têm já um nível de complexidade grande. O que é que eu estou chamando de complexidade? Da representação dos processos na escala do planeta. Tá certo? Então, eles já conseguem representar a química da atmosfera, representar a dinâmica dos oceanos, representar a dinâmica da atmosfera, representar a dinâmica da região coberta por gelo, representar a dinâmica, por exemplo, da vegetação, inclusive modelos que representam até que a vegetação muda em função das características do clima. Então, essa possibilidade, essa ferramenta, ela é uma ferramenta extremamente útil para a gente poder cenarizar como é que vai acontecer o futuro. Então, esses cenários, né, esses cenários hoje são construídos, hoje já estão no CEMIP 6, mas eu estou trazendo aqui um gráfico ainda do CEMIP 5, eles são construídos de tal forma, são vários modelos, de diferentes instituições mundiais, e esses modelos eles são forçados por diferentes cenários. Aqui a gente tem um cenário 8.5, né, 4.4, esses cenários aqui são cenários que representam a quantidade de aumento em watt por metro quadrado da radiação que chega à superfície da Terra devido ao efeito estufa. Então, esses cenários são utilizados para poder fazer a simulação dos modelos. E a gente simula esses modelos, com essa simulação desses vários modelos, a gente tem informação do regime de precipitação, e com essa informação do regime de precipitação, nós temos condição de simular o regime de vazões a partir de modelos chuva-vazão. Tem o modelo climático, do modelo climático você tem o modelo tem a precipitação, com essa precipitação, com temperatura e outras informações, a gente tem a evapotranspiração, com essas duas informações a gente tem condição de simular o modelo hidrológico, e simulando o modelo hidrológico a gente tem aí o regime de vazões. Então a gente observa que tem modelos, aqui no Ceará, tem modelos onde a gente tem vazões, redução mais significativa, e tem outros que tem até um pouco de aumento. Duas notícias. Primeira delas é o seguinte, é importante a gente utilizar o conjunto dos modelos, para poder saber exatamente a incerteza que existe, estrutural, que eu chamo, na modelagem. Né? Cada modelo tem hipóteses diferentes na sua construção. Segundo ponto é que os modelos representam futuros possíveis, e a gente precisa entender essa variação dos futuros possíveis. O pior caminho que a gente pode ter é aquele caminho que nos leva a esconder as incertezas e apostar tudo numa falsa certeza. Numa falsa certeza de algo que vai nos salvar, alguma coisa que aquele cenário, ele é um cenário que vai acontecer por pura fé. Né? Na realidade, a gente tem que saber quais são as incertezas que a realidade nos coloca, para a partir daí definirmos uma estratégia robusta que nos possibilite fazer com que os impactos associados ao clima eles sejam menores, esses impactos na sociedade como um todo. Então, esse é um ponto importante que a gente vai discutir aqui na tarde de hoje. Tá certo? Aqui é só para vocês terem uma ideia, basicamente, de que no Brasil, dependendo da região, os modelos eles sinalizam que vai ter uma quantidade maior de precipitação e uma quantidade menor de precipitação. Essa precipitação se torna vazão, se torna energia. Então, o impacto que nós vamos ter não é só na questão da água, mas nesse nexo clima, água, energia, tá certo? E alimento vão ser impactados, e as regiões brasileiras serão impactadas de forma diferente por esses efeitos da mudança do clima. Outro ponto importante é como isso afeta a segurança hídrica e a questão da adaptação. Primeiro, e aí,
a gente parte logo por esse conceito de segurança hídrica, e que essa variabilidade do clima, ela impacta a segurança hídrica. De fato, eu nem gosto tanto do termo segurança hídrica, apesar de usá-lo com frequência, porque segurança nos dá uma ideia de previsibilidade, controle, tá certo? Que a gente tem condição de prever de forma determinística e controlar o futuro. E eu avalio que hoje em dia, o mundo, em função da questão do clima, em função, inclusive, da própria dinâmica que a economia tem, a gente não tem, hoje as palavras-chave seriam incerteza, tá certo? E a necessidade de capacidade, a necessidade de a gente ter uma capacidade maior de adaptação. Então, incerteza e capacidade de adaptação, eu acho que é o caminho do planejamento, se a gente quer olhar o futuro e fazer com que a sociedade se torne mais robusta. Mas, em qualquer cenário, olhando, que é um par dialético, né? É segurança e risco, tá certo? Então, na realidade, eu gosto de olhar a segurança hídrica através do risco e da análise do risco. Né? Qual é o risco que nós temos para o suprimento de água e para a garantia da segurança hídrica? Acho que essa é uma abordagem interessante para a gente poder olhar essas questões do clima e olhar a segurança hídrica a partir daí. E, nesse ponto, é importante olhar a segurança hídrica a partir do risco climático em suas diferentes escalas de tempo e de espaço. De tempo, notadamente a escala da variabilidade sazonal, dessa variabilidade que eu chamei de decadal, e dessa mudança nesses padrões de variação e que podem ter tendência associada à questão da mudança do clima. Tá certo? E aí, olhar a questão da gestão de recursos hídricos, que ela é complexa, e o Alto Tietê, ele é rico em complexidade por sua economia, rico em complexidade por conta, inclusive, do sistema de suprimento de água, que é um sistema com transposição de bacia, hidraulicamente extremamente complicado, do ponto de vista da rede, da operação dos reservatórios. Para isso, a gente tem que ter muita competência e o conhecimento científico e técnico é fundamental para isso. Conflito, né? Vocês sabem muito bem o que é isso, e a gente tem que construir mecanismos de cooperação, coordenação e comunicação e tratar com incerteza. Então, essas três coisas são extremamente importantes a gente olhar para construir essa questão da segurança hídrica e pensar essa segurança hídrica no contexto de uma governança adaptativa. Né? Como a gente não controla o futuro, como a gente não tem condição de prever de forma determinística o futuro, a gente tem que ter ferramentas que nos possibilitem a nos adaptar a esse futuro. Aprender com a natureza a adaptação. Tá certo? E aí, para isso, a gente tem que ter algumas características de flexibilidade, de aprender fazendo, né, de ter capacidade de mudar em função dos contextos. Então, isso eu acho que é um elemento extremamente importante para a construção de uma segurança hídrica no mundo de incerteza. Então, segundo ponto, o quarto ponto, então, o primeiro foi a questão da variabilidade do clima, o segundo, a mudança climática, a terceira, a questão da segurança hídrica sobre esse contexto, e o quarto é que a gente tem que se organizar do ponto de vista de tratar essas incertezas nas suas diferentes escalas. Na escala de mais curto prazo, né, do risco climático, eu acho que o planejamento de secas é um elemento fundamental. E aí nós teríamos que sair de uma lógica, talvez, de resolver a seca durante a crise, para a gente ter planos que antecipem esses eventos de seca. Né? E aí a gente tem duas estratégias, uma que a gente chama de gestão de risco e outra de gestão de crise. Plano de gestão de crise são os nossos planos, pode ser um plano de contingência. Dada a crise, o que é que a gente faz? E plano de gestão de risco, ele pensa não só as ações que têm que ser realizadas durante a crise, mas ações que nós temos que realizar antes da crise, para que quando vier a crise, ela não seja tão impactante e tão severa. Então, pode ter algumas ações mitigadoras que a gente pode trabalhar nesse início. Então, são duas concepções de planos que a gente tem que ter. Eu estou falando exatamente com o comitê certo, que vai entender essa outra mensagem sobre seca de forma fundamental, porque é o comitê de monitoramento. Então, a Câmara de Monitoramento do Comitê de Bacia vai entender essa mensagem de forma muito precisa, porque é exatamente um monitoramento e alerta precoce. É identificar quais são os estágios, quais são as fases que nós temos da seca, para, a partir daí, definir e startar medidas. Né? E aí a gente pode usar tanto o monitoramento, como utilizar, inclusive, aquela previsão sazonal como sendo também um elemento orientativo. Tá certo? Então, esse relógio aqui eu chamo o relógio do tempo da seca. Só que esse relógio ele anda para frente, ele vem nessa direção e depois ele pode voltar também. Tá certo? Então, é o relógio da seca. A gente tem que pensar nessa questão de uma gestão integrada na questão da seca, pensando já numa estratégia ao nível estadual até chegar na bacia
e pensar, inclusive, nos usuários de água. As cidades têm que ter plano de seca, a indústria tem que ter plano de seca, né, para saber o que vai acontecer, o que vai fazer durante esse período. A gente precisa de uma estratégia geral robusta para esse fim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar dentro dos planos de bacia a questão do planejamento de secas dentro do plano de bacia, como se fosse um encarte ou um documento, só que o plano de seca ele tem um caráter extremamente operacional. Quais são as ações que a gente tem que fazer na bacia hidrográfica quando tivermos seca? Esse plano de seca operacional na bacia tem que estar associado a um plano de seca das cidades e também dos outros usos, escolher cidade por sua relevância. Tá certo? Então, nós temos que pensar uma forma de gerenciar, né, a alocação de água do comitê, com esses relógios do tempo aqui do monitoramento, com um plano de medidas de ações que tem que ser feito em função do estágio que você vai estar no reservatório. Qual é a fase da seca? Dado isso, eu tenho medidas. Mesmo na fase normal, tem medidas que a gente vai fazer. Então, eu acho que isso é um elemento extremamente importante para a gente poder fazer, nesse item 4 aqui, o que eu estou chamando de uma gestão proativa de secas, tá certo? Um outro ponto é olhar o longo prazo. Olhar o longo prazo, porque mesmo que a gente faça melhor no longo prazo, sempre vai existir um risco residual, porque nunca a gente é capaz de cobrir todos os custos necessários, e eu acho que fisicamente também seria impossível cobrir todas as possibilidades de evitar que houvesse qualquer tipo de falha no suprimento. Então, sempre vai existir um risco, sempre a gente vai precisar desse tipo de plano de seca. E aí a seca que eu estou falando não é nem só a seca da natureza, é o que a gente pode chamar, como os espanhóis, de seca operacional, tá certo? Aqui faltou água, né? Esse é o ponto, não importa a causa. E aí, outra questão importante são esses elementos para esse plano de adaptação, que é olhar o planejamento no longo prazo. Para isso, eu acho que é extremamente importante a gente começar a pensar a cidade, normalmente de uma forma mais aberta, mais ampla. Quando eu estou pensando aqui no abastecimento de uma cidade. Normalmente, nós de recursos hídricos tendemos a imaginar a cidade como sendo uma caixa, pluga na entrada a água, pega na saída esgoto, vê quais são os mananciais que a gente pode suprir para essa entrada de estação de tratamento de água e qual é a saída para a estação de tratamento de esgoto com o padrão lá de lançamento no rio. Eu acho que a gente tem que começar, e principalmente as grandes cidades, que elas tendem a ter um impacto muito severo, inclusive em outras regiões e tudo mais, no mundo todo tem essas externalidades negativas que as grandes cidades elas exportam, nós temos que dar uma olhada em mecanismos mais intensos de olhar a utilização da água, como essa utilização da água pode acontecer dentro da própria cidade. Aqui eu estou citando um exemplo de um planejamento que nós fizemos para Fortaleza, onde a gente tem água que vem de São Francisco, água que vem transporte da bacia do Jaguaribe, águas aqui dos reservatórios que estão aqui próximo à região metropolitana de Fortaleza, que é o PECEM, que é onde tem um porto e uma área industrial, e aqui é a cidade de Fortaleza. Normalmente a gente pensava assim, pega a água aqui, trata na ETA, lança via interceptor oceânico e emissário submarino para o mar. Hoje a gente começou a pensar esse sistema de uma forma mais detalhada, né? A gente começou a olhar quais são os mananciais que a gente poderia explorar dentro da própria cidade. Começamos a pensar em reuso. Começamos a pensar em reuso, por exemplo, a Companhia de Saneamento, a CAGES, está planejando coletar o esgoto da cidade, fazer um tratamento para mandar para o PECEM. Com isso, reduz a demanda por água bruta, convencional nossa, e aí diminui a pressão sobre o sistema de reservatórios. Né? Ele está pensando em ter dessalinização. Por quê? Porque numa seca geral, se uma seca é geral, não tem água desses reservatórios, não tem uso. Se não tem uso, não tem reuso. Então, de onde é que viria essa água em uma crise hídrica mais forte, mais significativa? Então, para isso, talvez tenha uma água mais cara, muito mais cara, que seria aqui uma água de base em situações de uma emergência maior, né, de salinização. Está se pensando em como utilizar melhor a água no lote, tá certo? E aí pensar numa nova estratégia para que os condomínios comecem a utilizar água. Então, a gente tem que, talvez, no planejamento, começar a identificar esses outros mananciais no longo prazo e, com isso, tentar dirimir ou distribuir o risco, né? Porque, no nosso caso lá, aqui do Ceará, né, exatamente, cada vez a água tem se tornado mais complexa e mais cara. Então, hoje, por exemplo, aqui em Fortaleza, para o abastecimento de Fortaleza da região metropolitana, nós temos 4 ou 5 reservatórios, Gavião, Pacuti,
Riachão, Pacajus e Aracoiaba, tá certo? 4 com Aracoiaba, 5 reservatórios que suprem a demanda daqui. A gente tem um sistema de transposição de bacia que leva para o reservatório Castanhão, com 6 bilhões de metros cúbicos, tá certo? Então você tem aqui 100 e poucos quilômetros de canal para transpor água para cá, e essa água é extremamente conflituosa. Eu não preciso contar muito essa história para vocês, não, que vocês conhecem bem essa história. O Jaguaribe não quer transpor água para a região metropolitana de Fortaleza porque diz que vai faltar água aqui, etc. Vocês conhecem bem, com transposição de bacia sempre está associado a algum nível de conflito, né? E a gente ainda vai agora buscar água mais longe, porque esse sistema ele não consegue suprir no médio e longo prazo as demandas e o crescimento de Fortaleza e das cidades aqui. Vai vir água agora da transposição de São Francisco, né? Então você vai ter aqui o Rio São Francisco, nesse ponto aqui, vai transpor água, né? vai vir água do Rio São Francisco para trazer, transpondo aqui a partir depois de Cabrobró, e vai ter esse aqui. Então, o ponto que eu estou dizendo é o seguinte: cada vez mais nós temos água mais cara, nós temos, por conta desses sistemas com bombeamento, com a operação e manutenção dessa infraestrutura extremamente mais cara, mais conflituosa, porque você leva, vai buscar água mais distante, e essa água mais distante, ela se torna conflito entre usos e usuários e entre regiões, tá certo? E água, como diz, tem um ditado oeste dos Estados Unidos que diz que uísque é para beber e água é para brigar, tá certo? Então, existe um conflito que pode surgir aí dessas questões ligadas à água, que a gente tem que, inclusive, começar a fazer uma leitura diferente. Como é que esse conflito pode se tornar colaboração, tá certo? E tentar, inclusive, ampliar o leque das alternativas de decisão, não só para a política de água, mas para outras políticas públicas, identificar medidas compensatórias que evitem esse conflito e viabilizem colaboração política entre as regiões, para que haja um desenvolvimento mútuo nas regiões que cedem e nas regiões que estão recebendo água, tá certo? Aqui é a transposição de São Francisco, como eu falei, pega aqui em Cabrobró, tá certo? Na ilha de Assunção, e vem a água aqui de Sobradinho, e aí ela vai subir aqui também com um sistema de canais, e como eu falei, cada vez mais longe, cada vez mais complexo. Aqui é exatamente o sistema de coleta de esgoto da cidade. A parte sul da cidade vai ter um sistema de coleta de esgoto, um tratamento, porque hoje são várias estações de tratamento de esgoto, vão ser concentradas, e a partir daí vai ser essa água de reuso vai ser disponibilizada para o porto, a região do porto e as indústrias associadas ao Porto do Pecém. Estamos pensando no usina de salinização de 1 metro cúbico por segundo, exatamente em função dessa incerteza do risco climático em longo prazo, e como nós vimos as vazões na mudança do clima, na nossa região, a tendência é que houvesse diminuição nas vazões, tá certo? Vou chegando aqui ao fim da minha fala, e desse fim aqui da minha fala, eu vou só citar, vou lembrar o que eu não citei, para que, em um momento oportuno, possivelmente nas discussões, a gente possa vir a aprofundar. Uma primeira questão é que a cidade é extremamente desigual, existe heterogeneidade do ponto de vista do uso da água na cidade. Nós não podemos pensar a cidade, muitas vezes, como sendo um consumo per capita único. A gente precisa abrir o Big Data aí das informações de operação, de quantidade de consumo, para poder fazer, a partir do consumo, estimar a demanda e identificar que essa cidade é extremamente heterogênea, para poder entender como é que é a dinâmica da água na cidade do ponto de vista do consumo e das demandas de água, para a gente poder pensar um planejamento que considere essa espacialização. Eu não comentei isso, nós estamos trabalhando muito intensamente nessa direção, utilizando algumas técnicas aí de machine learning, etc., para poder aprender mais sobre a demanda. Conhecer a demanda é fundamental para uma boa gestão de águas. Não foi o tema que eu discuti hoje, mas é importante a gente discutir. Um segundo ponto que eu não discuti e que eu acho que é extremamente importante do processo é que nós temos hoje um processo de participação política na alocação negociada de água. A alocação negociada de água aqui no Ceará começou em 1994, em julho de 94. Eu tenho a alegria de ter participado desse primeiro evento, porque eu era funcionário da Companhia de Gestão de Recursos da COGE naquela época. E esse processo, eu acho que ele é muito bom, porque ele consegue contemplar os múltiplos valores da água e viabilizar algum tipo de negociação entre os diferentes agentes, as demandas, os usos e as regiões. Não é pacífico, né? As pessoas vão ter suas posições, mas tem conseguido construir convergências importantes e integração social nessa questão da água.
E, obviamente, esse processo de tomar decisão ele não é construído às cegas, existe uma base técnica que é dada pela COGÉ, a universidade ajuda, né? Nosso programa Cientista-Chefe hoje está trabalhando muito fortemente para melhorar o processo de tomada de decisão da alocação negociada. Não discuti muito isso com vocês, mas esse eu acho que é um tema extremamente importante de como é que se dá o processo de apropriação pela água, como é que a gente gerencia esses conflitos e como é que a ciência e a técnica são fundamentais para a construção dessas soluções mais equilibradas entre diferentes setores que participam do processo, tá certo? Não discuti também muito sobre a questão da qualidade da água, mas a qualidade da água é também um elemento extremamente importante no nosso estado. A seca ela é perversa também do ponto de vista de construir um cenário de baixa qualidade da água. Os reservatórios aqui no Ceará, eles evaporam imensamente, e essa evaporação faz com que haja uma concentração de sais, mas principalmente de nutrientes, e com isso a gente tem explosão de algas e um decaimento muito, muito significativo na qualidade da água, e a gente precisa pensar também na gestão da qualidade da água. Eram essas as mensagens que eu gostaria de trazer para vocês na tarde de hoje, e agradecer o privilégio de estar com vocês aqui, e fico à disposição, né, para discussões e eventuais, algum tipo de que eu puder colaborar, serei sempre muito receptivo, tá certo, aí para a gente poder ajudar do que a gente puder e aprender com vocês. Vocês têm grandes lições e a gente tem aprendido grandes lições no Brasil. O relógio tocou, dizendo que acabou meu tempo, tá certo? Então agradeço e devolvo aí a palavra ao nosso presidente. Agradeço, Francisco, agradecemos todos por sua disposição. E, aliás, preciso, né? 30 minutos em cima, aí o seu relógio tocou. Mas gostaria de destacar, você tocou em pontos fundamentais aí quando trata da segurança, né? E esse conceito de segurança hídrica associado ao risco, né? Algo que tem sido muito trabalhado, né? Inclusive o sociólogo alemão Ulrich Beck, né, trabalhou muito Sim, na sociedade de risco. Então, perfeito. Exatamente. Então é um conceito que nós temos que absorver dentro da nossa todo o pensamento da gestão de recursos hídricos. Não é mais possível aquela gestão de recursos hídricos tradicional, digamos, a gestão integrada de recursos hídricos foi concebida inicialmente na França, depois absorvida pelos organismos da ONU, instituições de fomento internacionais, mas fundamentalmente que agora nós temos que trabalhar com essa gestão adaptativa e um conceito de gestão de risco, né, aí ela associada. E muito importante que você trouxe aqui também para nós essa percepção, né, da necessidade de trabalhar com um plano de risco e também observar a demanda e os diferentes usos que a população possui, né? E com isso eu acho que tem também o conceito, né, do ciclo hidrossocial, ou seja, se perceber a importância da água dentro da vida das pessoas. É fundamental, né, que o ciclo, né, de uso da água não seja, traduzindo em palavras mais simples, direto, o ciclo de uso da água não seja um agravante da perversidade que nós temos de distribuição de renda e da distribuição de justiça social nesse país. Ou seja, na verdade, nós temos que fazer com que a água seja, na verdade, distribuída de forma equitativa e conforme as necessidades de cada grupo social que compõe o nosso país, né? E que você trouxe também muito importante, né, o processo participativo, né, de macroalocação da água. É algo assim que o Ceará é extremamente reconhecido, nós temos que nos espelhar em muitos exemplos, né, do Ceará, e eu acredito, eu sempre defendo que aqui a bacia do Alto Tietê ela tem muito a aprender com o Ceará, porque também nós temos uma baixíssima disponibilidade hídrica, né, a questão, como você citou, uma complexidade para a transposição de bacias, né, e o conflito que advém dessa transposição. Então, para nós, discutir essa macroalocação de água de uma forma participativa é
na verdade, um objetivo final que nós temos que alcançar dentro da gestão de recursos hídricos no estado de São Paulo, principalmente aqui na bacia do Alto Tietê. Então, agradecer bastante as contribuições, Francisco, certamente nós vamos poder desenvolver mais adiante aqui no debate.